esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus unge aquele que elegeu. Deus unge aquele que elegeu. Deus unge aquele que elegeu. Com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre o seu servo. Derrama unção. Derrama unção. E é isso que Deus quer fazer conosco. Derramar toda a sua unção. E principalmente nesse acampamento que é direcionado aos músicos, aos ministros de música. O Senhor quer derramar sobre você toda a unção, para que a tua música possa ser cheia da unção dEle. Não somente de técnica, mas juntamente com a técnica, o Senhor quer derramar a sua unção, para que a sua música seja realmente uma profecia. E eu quero iniciar essa homilia no primeiro versículo dessa primeira leitura do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Deus pede para o profeta levantar a voz como uma trombeta. Deus diz para o profeta Isaías: levanta a voz, grita, assim como o som da trombeta. Trombeta é um instrumento musical de sopro. A trombeta, ou chofar, naquela época, era muito usada. Deus está ensinando o profeta a emitir a profecia como o toque sonoro de uma trombeta. Não tínhamos versículo melhor para iniciar esse acampamento de músicos, para músicos. Uma trombeta, a voz e um instrumento musical. Não foi combinado,
Mas, ao ler essa primeira leitura, quando eu fui preparar a homilia, quando eu dei de cara com o primeiro versículo, eu fiquei nele. Claro que depois eu vou falar um pouco mais da leitura, mas essa parte, Deus já me falava. Deus está ensinando o profeta a emitir a profecia como o toque de uma trombeta. Deus está chamando você, músico católico, a ser profeta com a tua musicalidade, com teu instrumento musical, com a tua voz. A tua música precisa ser uma profecia cheia da unção divina. A tua composição precisa ser uma composição vinda do alto, com a unção divina, como uma profecia, que é Deus que fala. O teu canto precisa ser uma profecia. O teu tocar, os acordes tocados pelo instrumento musical, seja o piano, seja o contrabaixo, nas notas do contrabaixo, o violão, a guitarra, a trombeta, o saxofone, precisa ser uma profecia. Você percebe que a missão do músico não é qualquer missão, mas é uma missão grandíssima e de muita responsabilidade. O profeta é aquele que é voz de Deus. E ele é chamado por Deus, todo profeta é chamado por Deus para duas coisas: anunciar aquilo que Deus manda anunciar e denunciar aquilo que Deus pede para denunciar. Meu irmão músico, teu canto precisa ser voz de Deus. Como eu disse, a tua música, a tua composição, o teu tocar, o teu cantar precisa ser uma profecia. E a profecia é aquilo que Deus manda falar. Então a tua voz, ao cantar, ela precisa ser voz de Deus. O teu tocar, ao tocar, precisa ser uma musicalidade equalizada por Deus. Ao equalizar os instrumentos, para que fiquem bem, tanto no instrumento quanto na mesa de som. É Deus que precisa equalizar conforme a sua unção, conforme a sua verdade, para que a nossa musicalidade seja uma profecia. Lá em outro profeta, Ezequiel 33, de 1 a 6, o profeta é comparado a um sentinela tocando a trombeta para alertar o povo. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada, Deus falando, quando eu erguer a espada contra uma terra, e os seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que este homem, vendo vir a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população. Todo aquele que escutar o seu som e não lhe der atenção, e então vem a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o som da trombeta e todavia não teve vigilância. Ele é responsável pelo que há de vir. Mas aquele que levou em consideração o alarme, o toque da trombeta, escutou o toque da trombeta, esse terá salvo a sua vida. Nosso cantar, nosso tocar tem uma missão: anunciar a salvação. Levar a salvação a quem Deus nos direcionar. Na palavra de Ezequiel fala que Deus falando: quando eu mostrar a espada e as trombetas soar, aquele que escutar o toque da trombeta e seguir, esse terá salvo a sua vida. Aquele que escutar e não der atenção, não vigiar, esse se perderá. A nossa música tem uma missão imensa, que é levar a salvação de um Deus que não se cansa de nos salvar, que vai até o último instante da nossa vida para tentar nos salvar, até o último suspiro para nos salvar. A trombeta ou chofar é mencionado várias vezes nas Sagradas Escrituras. E tem várias funções em diversos contextos. Veja, na revelação do Sinai, lá quando Deus se manifestou a Moisés,
O fortíssimo som de uma trombeta que impactou o povo foi ouvido entre estrondos e trovões. Quando eu estava finalizando a homilia, choveu forte aqui em Cachoeira Paulista, uma chuva fortíssima com trovões e relâmpagos. Naquele momento eu disse: Senhor, Tu estás confirmando tudo. Êxodo 19. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com toda força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia de medo ao toque da trombeta. Moisés, então, ao escutar a trombeta, chamou todo o povo e levou todo o povo ao pé da montanha, porque Deus ia falar. Pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Então, o som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte e chamou Moisés para falar. Veja, a trombeta preparou Moisés e o povo para escutar a voz de Deus. Depois do toque da trombeta, que tremeu a todos, tremeu a montanha, Deus falou, Deus revelou-se ao povo. Não é isso que os músicos, e que aqui na Santa Eucaristia, antes do padre proclamar a palavra, não foi isso que os músicos fizeram? Tocaram a trombeta, para que o povo prestasse atenção em Deus que fala por meio do sacerdote. Quando a trombeta soou, entre trovões e relâmpagos, o povo tremeu, prestou atenção, foi ao pé do monte, porque Deus iria falar. Essa é a missão do músico. Os músicos prepararam a palavra para ser anunciada. E não é isso que é a missão do músico na liturgia? Antes do padre entrar, cantaram. Deus ungiu aquele que elegeu, cantando o canto de entrada. O padre foi entrando, beijou o altar, iniciou o mistério da nossa salvação. O ato penitencial, a música que cantou o rito, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. A música que levou o povo a tomar consciência que é pecador, batendo no peito. E ao mesmo tempo alegrando-se porque a misericórdia de Deus é derramada. O canto do Glória que não cantamos durante a Quaresma, porque nós estamos preparando para soar o canto de alegria na Páscoa. Mas o Glória, cantando toda a Trindade, louvando a Trindade. O ofertório, a música que acompanha o rito de preparação do altar onde são colocadas as oferendas, onde será o sacrifício do Cristo. A música acompanha o soar da trombeta, o santo, onde cantamos que Deus é 3 vezes santo. Colocamos melodia, Deus que é santo, santo. O canto de comunhão que acompanha esse momento maravilhoso, onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores habita essa casa, habita esse templo, que somos pecadores, mas que queremos e que vamos andando até o sacerdote. Claro que nesse tempo não tem a procissão, mas o cântico da comunhão que prepara esse momento lindo do encontro do Senhor com a humanidade que Ele ama. E o canto final, que nos impulsiona para a missão, porque a missa não termina aqui, mas a missa continua onde nós estivermos. O canto final que nos mostra a nossa missão de continuar sendo comunhão na vida do outro, de ser amor na vida do outro, de ser Cristo na vida do outro, de ser verdadeiramente um profeta a ser voz de Deus, onde o Senhor nos manda. Por isso, meu irmão e minha irmã, músicos, que têm essa vocação divina dada por Deus, a ser profeta com tua voz, com teu tocar, com teu ministério de música. Não fique desmotivado porque a tua música
não é tocada nas plataformas digitais. Porque a tua música não toca no rádio, na TV, nos grandes festivais de música. Mas veja, se a tua música cumpre a missão profética onde você está, que é ser profecia, com toda a unção de Deus, na capela do teu bairro, lá na tua paróquia, na tua diocese, no teu grupo de oração, no teu grupo de jovens, seja com uma pessoa, 2, 3, se você já cumpre essa missão profética do Senhor, a tua música já tem a razão de ser. Você está profetizando. Lá no livro de Zacarias, capítulo 9 e 14, mostra Deus comparando sua voz ao toque da trombeta. Ali no início, Deus compara com o profeta, a voz do profeta, a profecia do profeta. Mas agora Deus, Ele compara a sua voz, Ele, como a trombeta. O Senhor vai aparecer sobre eles, sua flecha fuzilará como relâmpago. Ele vai tocar a trombeta e em meio à ventania do sul aparecerá. Deus dizendo que a sua voz é como a trombeta. E em meio à ventania do sul ele aparecerá. O sinal é dado com a trombeta, é símbolo da voz de Deus. Veja, a trombeta também era tocada durante as guerras, durante as batalhas militares. Servia como um grito de guerra contra o inimigo. Na conquista de Jericó, quando Josué, com todo o seu exército, invade Jericó, lembra? O que foi que anunciou a queda das muralhas? 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade de Jericó. Na 7ª volta, os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro, as muralhas de Jericó cairão. Veja, servia também na guerra para sinalizar e alertar diante da aproximação do inimigo. A tua música, a nossa música precisa ser um sinal de alerta para que as pessoas não caiam nas ciladas do inimigo, não caiam nas ciladas daquele que quer nos perder. A nossa música, como profecia, precisa alertar o povo a não cair nas armadilhas do inimigo. A trombeta era um armamento para amedrontar o inimigo. A nossa música não deve ser só para alertar o povo contra as ciladas do inimigo, mas ela precisa amedrontar, fazer tremer o diabo, fazer tremer qualquer demônio que tente contra uma alma amada por Deus. A nossa música, ela só vai fazer tremer o inimigo quando ela for realmente com unção divina. A música também anunciava, o toque da trombeta anunciava a vitória. A nossa música precisa ser a alegria que vem do alto, a trazer a vitória do Cristo. Somos mais que vencedores, não só vencedores, muito mais do que vencedores, como diz Paulo. As trombetas também estão no anúncio do dia do Senhor, da sua volta. Nossa música precisa preparar a segunda vinda do Cristo. Como o toque da trombeta daquele profeta chamado João Batista preparou a vinda do Cristo, a nossa música precisa, como uma trombeta, anunciar que o Rei está voltando, que o Rei dos Reis voltará e em breve. A trombeta também é mencionada nos cultos, como na ocasião da Arca da Aliança, quando foi levada pelo rei Davi, cantor, tocador, quando o rei Davi levou a Arca da Aliança a Jerusalém. Assim todo Israel fez subir com júbilo a Arca da Aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas, lá em 1 Crônicas 15, 28. No Salmo 98, com cornetas e ao som da trombeta, exultem diante do Senhor, o Rei. Nossa música precisa ensinar e levar as pessoas a adorarem a Deus em espírito e em verdade. A não somente se alegrar, não.
a levar as pessoas a entenderem o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Só que nós só faremos tudo isso que eu fui citando até agora, a partir do primeiro versículo dessa leitura. Seremos verdadeiros profetas a anunciar o Senhor como uma trombeta, a denunciar os pecados do povo por meio da musicalidade profética. E tudo mais que eu fui falando, como uma trombeta a derrubar as muralhas de Jericó. Só viveremos tudo isso se nós vivermos o que a sequência da primeira leitura fala. Veja Deus falando para o povo. Buscam-me cada dia e desejam conhecer os meus propósitos. Deus falando para o povo. É um povo que busca todo dia, deseja conhecer os meus propósitos, como gente que pratica a justiça. Como gente que pratica a justiça. E não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim, Deus falando, o povo exige de mim julgamentos justos. Querem estar na proximidade de Deus. E agora Deus denuncia o povo. Por que não te regozijaste quando jejuávamos? E o ignoraste quando nos humilhávamos? Aí Deus agora vai como uma espada afiada, como aquela trombeta que soa forte e faz tremer. É porque no dia do vosso jejum, tratais de negócios. É porque no dia do vosso jejum, oprimis o povo, os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuas, fazes litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja escutado no céu. Acaso chamas isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do justo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Deus denuncia o povo, que aparentemente era um povo que buscava dia após dia o Senhor, mas Deus diz, era só fachada. Então, brilharás tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminharás tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Mas o Senhor só fará isso se as nossas atitudes não forem apenas atitudes externas, como os fariseus que diziam, eu faço jejum disso, daquilo, mas não viviam, o interior era podre, por fora era lindo, eram cheirosos com os perfumes de nardo, mas dentro era podre, como sepulcros caiados. O povo jejuava apenas externamente, só para as pessoas verem o externo, que jejuavam, mas não tratavam bem o próximo, não amavam o próximo, maltratavam o outro. Meus irmãos músicos, cantores, a nossa música não vai ter eficácia se é só um mero ato externo. Como eu disse no início da Santa Eucaristia, se só for apenas a técnica tem que ter a técnica. E precisa ter, a música precisa ser bem tocada, mas a técnica precisa estar junto da unção. Se a nossa música só for um ato externo, nada vai ser válido. Músico católico que não reza, que não tem vida de oração, que não busca o jejum, como hoje sexta-feira, dia de jejum, de penitência, que não busca o jejum para conquistar a virtude da temperança, para se fortalecer diante das tentações da carne. Os músicos, nós músicos que temos uma sensibilidade aflorada para música, para compor, para tocar, isso é dom divino, mas ao mesmo tempo nos deixa fragilizados diante das tentações. O jejum é uma arma eficaz para conquistarmos a virtude da temperança, do equilíbrio, do domínio. Aquele que não reza, que não busca uma vida de oração, é presa fácil para o inimigo. É soldado que está na frente da batalha, desarmado, sem armadura, é morte certa.
E o pior de tudo, por estar à frente e ser visto, o músico está à frente cantando, e por ser visto por todos, se for canal de pecado e levar outros ao erro, terá duras consequências, como o Evangelho nos fala. Amarra uma pedra de moinho ao pescoço. O Senhor é duro, Jesus é duro quando fala isso. Quando levarmos alguém, a um dos pequeninos ao erro, ao pecado, teremos duras consequências. Se eu não cantar o que vivo, se eu não viver o que canto, ou o que eu busco com toda a minha vontade viver, mesmo diante das minhas fraquezas e limitações, porque todos nós somos falhos, ainda não somos santos, queremos ser, mas se existe o desejo no nosso coração de ser santo, de buscar a santidade, a minha música vai ter sentido, a minha música vai ser eficaz, porque o Senhor vai falar por mim. Se eu não viver a palavra de Deus colocada em melodias, a palavra de Deus musicalizada na minha vida, será só barulho, será só barulhos. Deus pode até utilizar de uma música de ministros que não estão vivendo. Deus pode sim utilizar, porque Deus é misericórdia. E Ele pode usar da música de um ministro que não está vivendo corretamente, porque Deus é misericórdia, Ele faz também. Mas quando entramos em uma guerra espiritual, o objetivo é vencer, é ganhar o maior número de almas. E para ganhar o maior número de almas, nós precisamos estar em sintonia com Deus. Nós não queremos atrapalhar os planos de Deus. Ministro de música que não vive uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, que não vive buscando a santidade, atrapalha os planos de Deus na vida dos outros, atrapalha os planos de Deus na vida daqueles que estão na Assembleia da Santa Missa, daqueles que estão em um show musical, daqueles que estão no grupo de oração, daqueles que estão ali no teu grupo de jovens. Ministro que não vive plenamente a busca pela santidade, atrapalha os planos de Deus. Se cantarmos o amor do Senhor, mas não vivemos o amor traduzido em atos, de nada vale. Nossa música será vazia, será estéril. Se eu canto o amor, mas não vivo o amor com o outro, a minha música é estéril. Se cantamos a misericórdia de Deus e não vivemos a misericórdia com aquele que eu tenho um contato, que eu posso ver, que eu estou à frente, a minha música é só barulho, não tem eficácia, a música é vazia. Se não acontece isso, nós seremos soldados na linha de frente, desarmados. Certamente morreremos na primeira investida do inimigo. Se tua música não faz efeito em você primeiro, não vai fazer efeito na vida do outro. Ministro de música, compositor, cantor, que toca instrumentos. Se a música que você canta e você toca não faz efeito aqui, se eu que canto, a música não faz efeito logo aqui, mesmo que você não está conseguindo viver ainda completamente, mas se a música entrou aqui e eu já estou arrependido, e eu quero viver, por mais que eu sou frágil, diante das minhas fraquezas, mas eu digo, eu quero viver isso que eu estou cantando. Por mais que agora há pouco eu não estava vivendo, mas ao cantar, eu digo, eu quero viver, eu me arrependo, e agora, daqui diante, eu quero viver isso. Se a música não faz isso, de nada vai fazer efeito na vida dos outros, não vai fazer. A música chega em muitos lugares, ainda hoje, pela internet, pelas redes sociais, plataformas digitais, YouTube, chega longe. Mas o músico precisa ser profeta, mesmo se não tiver um instrumento na mão ou um microfone na mão. É preciso ir aonde existe um necessitado da salvação. Muitas vezes em uma missão que Deus nos chama como músicos, profetas, podemos nem usar a música. E daí nós precisamos ser músicos profetas, mesmo se não utilizamos da música. Porque músico não é só profeta quando está com o instrumento musical ou o microfone. Ele precisa ser na ida até o outro, como na primeira leitura fala, quando precisa vestir o nu, dar pão a quem tem fome, aquele que está precisando de um conselho,
nem tanto é tua voz, nem tanto é tua música que aquela pessoa precisa. Você pode cantar 10 músicas, mas o que ela precisava era apenas uma palavra tua, nem musicada. Precisamos parar um pouco somente nos palcos, nas plataformas digitais, pararmos e pensar somente em alcançar grandes seguidores nas redes sociais, mas ir ao campo de batalha sem câmeras, na maioria das vezes, sem um celular para transmitir uma live, até sem instrumentos e microfone, como eu disse, mas somente com o desejo ardente de salvar almas. Assim a nossa música vai ter sentido, vai ter eficácia, e o resto, as câmeras, a live, os seguidores nas redes sociais, isso tudo será só consequência. Se as pessoas olharem para nós e verem o Cristo, se as pessoas ouvirem, escutarem a nossa música e serem levados para o Cristo e não para o ministro, aí a nossa música vai ter eficácia. Deus quer ungir a tua musicalidade, ô músico. Deus quer ungir a tua musicalidade para que seja perfeitamente, para que a salvação chegue perfeitamente na vida das pessoas. Por isso você precisa se preocupar sim, não com os grandes públicos, não com as câmeras, as redes sociais, mas se preocupar sim com a tua vivência, com a minha vivência, com a minha vida, com o meu caráter, com a minha conduta. 1 Timóteo 14, 12. Torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Repito, 1 Timóteo 4, 12. Torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Meus irmãos, nós sabemos que não é difícil, que não é fácil, que é difícil muitas vezes. Como eu disse, nós temos fraquezas, limitações. Tudo isso que eu fui falando é como o som de uma trombeta que Deus me inspirou para falar hoje. Mas nós sabemos que todos nós, a começar do sacerdote que vos fala, nós temos fraquezas e limitações. Por isso é necessário uma vida intensa de oração, de busca por Deus, de intimidade com esse Deus que primeiro quer nos salvar. Antes de nós salvarmos alguém com nossa música, com nosso tocar, Deus quer salvar primeiro esse instrumento ineficaz, para que assim Ele faça, para que nós sejamos apenas a voz. Hoje é um dia de fazermos um exame de consciência de como estamos vivendo o nosso ministério de música. Quem somos nós sem ter um microfone na mão? Quem somos nós se não temos um instrumento em nossas mãos para tocar? Quem somos nós se não estamos nas redes sociais? Quem somos nós quando não estamos no palco, servindo na música? Meu irmão e minha irmã, feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos cantar essa música novamente, composição do Valmir, que ele cantou no início. E eu quero pedir essa graça do alto. Ó Deus, olha para cada um daqueles que Tu mesmo escolheu. Tu que escolheu, Senhor, cada um, porque Tu tinhas um projeto de salvação para cada um. Nenhum de nós, nenhum ministro de música é merecedor da missão dada por Ti, Senhor. Mas se Tu chamou, Senhor, a sermos profetas, Deus, dai-nos a Tua unção para que a profecia que Tu nos pede para anunciar, para denunciar, seja realmente a profecia que vem com toda a Tua unção, com a unção do alto. Essa profecia musicada na palavra, que faz tremer aqueles que não estão vivendo a Tua palavra, que faz tremer para que os corações busquem o arrependimento, busquem a salvação, a começar do ministro que canta, que toca. Ó Deus, derrama a Tua unção agora nesta noite, onde a canção nova chega, aqui no Brasil ou nos diversos lugares do mundo,
onde chega a Canção Nova por meio da internet, ou aqui no Brasil também, pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais. Ó Deus, olha para nós e primeiro nos faz tremer, para que nos arrependamos do erro, dos fracassos, das vezes que caímos, que levamos o outro ao pecado, que com nossa música nós cantamos, nós tocamos, mas com nossa vida nós levamos o outro ao erro, ao pecado. Ó Deus, tende misericórdia de nós. Olha para nós como míseros, instrumentos ineficazes, mas faz acontecer a tua salvação em nós e alcança outros, Senhor. Dai-nos tua unção. Deus unge aquele que elegeu. Deus unge aquele que elegeu. Deus unge-nos, Senhor. Aquele que elegeu com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre o seu servo. Derrama unção, derrama unção. Deus unge aquele que elegeu. Cantemos. Deus unge aquele Ó Deus, derrama a tua unção. Nessa noite, derrama toda a tua unção, todo o teu poder, toda a tua Deus glória. unge aquele que elegeu com coragem e visão, capacita-o na fé para cumprir sua missão sobre o seu servo. Derrama unção. Ó Deus, nessa noite eu quero pedir, nesse instrumento ineficaz que tu escolheu, Senhor, eu quero rezar como sacerdote que está para rezar pelo povo. Eu peço, Senhor, pela unção que vem de ti, eu faço essa oração para o teu povo, Senhor, o teu povo escolhido, todo o teu povo, assim como aqueles que tu escolheu para estar à frente em uma missão pela música. Derrama a tua unção, Senhor. E primeiro, Senhor, dai-nos a graça da conversão, para que tenhamos toda a coragem para largar tudo aquilo que é necessário largar, a vida velha, a vida de pecado, por mais que seja pecados pequenos, mas dai-nos a graça, Senhor, para exterminar toda raiz, por menor que seja, de ervas daninhas do pecado, que nos levam a pecados maiores, ou que nos coloquem em risco de nos perder, ou que nos coloquem em risco do inimigo nos tentar e nos derrubar. Derrama a tua unção, Senhor. Dai-nos a tua glória, o teu poder, a tua graça. Derrama os dons do teu Espírito Santo, para que possamos ser verdadeiros profetas, a anunciar não somente com palavras ou com o cântico, mas principalmente com a vida, com o meu olhar, mesmo não cantando, mesmo não tocando, com o olhar eu possa profetizar, com o falar, com o ouvir, com o aconselhar, com as minhas atitudes. Dai-nos a tua graça, dai-nos o teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Manda tua força, tua
preciso de ti, Senhor. Meu coração clama a tua unção, tua voz, ó Santo Deus, tua profecia, Deus, cela no meu interior e crava, Senhor, tua vida em mim. Preciso do teu querer, da tua graça em mim, Senhor. Chama-me mais uma vez, tu que me elegeste, me chama de novo, me capacita, me levanta, Senhor, me ergue desse chão, me dá a tua unção. E é isso que o Senhor vai fazendo conosco, nos chamando novamente. Por mais que Deus já te chamou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há anos atrás, não sei, mas o Senhor te chama novamente. Ministro de música que deixou o teu ministério por causa de tantos acontecimentos, o Senhor olha para você agora e te chama: vem e segue-me, vem e segue-me, eu te farei pescador de homens, pescadores de homens novamente. Vem e segue-me. E o Senhor derrama o Espírito Santo novamente, porque nós somos templos do Espírito. A unção está novamente, foi derramada novamente sobre você, profeta do Senhor. Levante-te da tua prostração. O Senhor te ressuscita para anunciar. O Senhor te ressuscita para ser um servo seu novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tu estás fazendo e vai fazer. E durante toda essa Santa Eucaristia e todo esse acampamento, obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.